Eu decorei uma frase de Guimarães Rosa, aliás, mais de uma. Tem uma muito bonita que diz: quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Porque, no fundo, é a fé, é a confiança no amor de Deus. A fé cristã é sempre fé no amor. É a fé no amor de Deus que é o milagre. O milagre que nos muda. O milagre que faz com que olhemos para a realidade, para a vida dos outros, para a nossa própria vida, não com ressentimento, não com raiva, não com decepção, mas que sejamos capazes de olhar para a própria vida, para a vida das outras pessoas, para a sociedade em que vivemos, ser capazes de olhar com esperança. Aí está. Aí está o milagre, porque muitas vezes o natural, quando a gente já saiu dos sonhos mais ou menos megalômanos, da idade infantil ou adolescente, o perigo é que a gente vá olhando para a realidade cada vez vendo mais limitações, cada vez vendo coisas piores, até que a gente se surpreende dizendo: olha, no meu tempo era muito melhor. No meu tempo era muito melhor. Olha, vá comparar a música do Chico Buarque com essas coisas horrorosas que hoje se escutam e vai para aí fora. Nesse ponto era melhor. Mas, bom, o perigo é ir deixando que o nosso espírito vá sendo como o nosso corpo. Porque não adianta, o corpo envelhece, o espírito não devia. Não devia. Eu vou declarar padroeiros da minha vida São Simeão e Santana. Era Ana? Não, como chama aquela que estava no templo? Ana. Eram aqueles dois velhos que estavam esperando e foram os únicos que perceberam que aquele menino era nada mais e nada menos que o menino Jesus. E Simeão disse: agora, Senhor, podes deixar teu servo comprar a passagem, porque meus olhos viram a salvação. Meus olhos viram a salvação. A salvação é exatamente isso: acreditar que a humanidade pode ir mais longe graças a Jesus, que vem completar ou levar até o fim a criação. Levar até o fim a criação, na história pessoal de cada um de nós, tem tudo a ver com aquilo que antes estava falando de uma vida que eterna já começou agora. Porque Deus nos criou para que possamos viver com Ele. Deus nos criou não para ter a paixão inútil que se esgota, vamos ser otimistas, em 99 anos. Seria muito pouco para tanto desejo. Quando Jesus fala da vida eterna, não está falando do bosque da saudade. Está falando do que já é possível viver.
Aquele filósofo dizia: amar alguém é dizer, você não morrerá. Só que vejam, essa palavra que expressa um desejo, eu gostaria tanto que isto nunca acabasse. Amar alguém é dizer, você não morrerá, seria um desejo vão, vazio, se não estivesse sustentado pela vida entregue à morte e ressuscitada do Filho de Deus. Aí sim, aí essas palavras tão doidas, são palavras do amor, que não quer a morte, essas palavras têm sustentação. Porque são palavras que o próprio Deus, através de Jesus Cristo, nos diz. Nos diz porque nos ama. Nos diz porque Ele que é o autor da vida, pode realizar em nós. A vida curta do rapaz de Deus. Estou falando de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida é tão curta que são hoje 33 anos. É começar a viver. A vida tão curta de Jesus Cristo não tem outra missão, ou não tem outra finalidade que trazer à humanidade a salvação do desejo. A salvação do desejo de viver. A salvação do desejo de amar. Às vezes, essa palavra a gente entende como nosso Senhor Jesus Cristo veio para nos salvar dos pecados. O que é verdade. Mas eu acho que se a salvação, eu creio, além do mais creio que tenho razão, não por mim, mas pelo que a Escritura diz. Se nosso Senhor Jesus Cristo tivesse vindo só para nos salvar dos pecados, ó vida triste. Ó vida triste. Porque teria uma espécie de vocação de bombeiro, ou de máquina de lavar a roupa, ou de água sanitária. Ele que me perdoa, estou dizendo que não é, né? Que não corresponde a toda a alegria, que esse homem tem, e que vem para nos salvar do pecado, mas não é de qualquer pecado. É do pecado de não amar, do pecado de não confiar em nós mesmos, do pecado de desconfiar da nossa vida, no fundo, do pecado de não acreditar que alguém nos ama infinitamente. A salvação, nesse sentido, essa palavra diz mais do que simplesmente redenção, que é como comprar. Ele nos comprou do capeta, que nos escraviza. Mas por que o capeta escraviza? Exatamente porque engana, porque acusa,
porque condena ou faz com que nos acusemos, nos enganemos, nos condenemos. A salvação é isso. O teu amor te salvou. A tua fé te salvou. O fato de você poder ter acreditado no amor é o que salva. Uma pessoa uma vez me disse: "Ô padre, será que eu já estou salvo?" Porque eu cumpro os 10 mandamentos. E também, que isso fazia muito tempo que não escutava eu, e também os 5 mandamentos da igreja, que nem eu sei quais são. Não, pensando bem, 4 pelo menos eu consigo. Como se a salvação fosse isso. Deus, para atrapalhar um pouco a vida humana, ou para a gente não ficar muito à vontade neste mundo, foi pondo mandamentos para que a gente lembrasse dele. É uma visão muito mesquinha de Deus. Deus só pode mandar aquilo que realiza a criatura que ele criou. Deus não pode mandar coisas arbitrárias só para nos atrapalhar. Isso são ideias capetísticas. São ideias capetísticas. Porque vejam, qual foi o mandamento que Jesus Cristo, resumindo todos os mandamentos, qual foi o mandamento que Jesus Cristo acabou dando? Mas ainda o simplificou mais. Quando disse isso, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu vos dou um novo mandamento, novo que resume todos. Se a gente pensar bem, Jesus Cristo nos manda fazer o que nós mais queremos. Jesus Cristo nos manda fazer o que nós mais queremos. Porque se tem uma pessoa que gosta de ser odiada, ou se tiver uma pessoa que gosta de se odiar, aí vocês sabem que não está bom, não está bem. O que nós mais queremos exatamente é o contrário do ódio. O contrário de tudo aquilo que nos fecha em nós mesmos, de tudo aquilo que nos desfaz, que nos desfigura em nós mesmos ou nas nossas relações com os outros. Por isso, mandar amar é mandar que façamos ou que realizemos o nosso desejo mais profundo. Santo Agostinho, que não era nenhum liberal, no sentido que essa palavra pode ter hoje, dizia: ame e faça o que quiser. Porque se amar, o que você vai querer certamente não é ruim. Isso é uma frase chocante, porque a identificação de Deus com o nosso superego, ou coisa semelhante, é sempre quase que impossível de não realizar. Até eu acho porque deve ter alguma função, assim, na estruturação de nós mesmos, ter alguma lei. Mas tem um momento em que a lei não pode ser maior do que a liberdade. Ou tem algum momento em que
não se pode confundir a lei com Deus. Para não confundir a lei com Deus, eu acho que a palavra de Jesus Cristo sobre a liberdade é fundamental. A liberdade que São Paulo também diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A salvação, no fundo, é essa libertação para a liberdade. Jesus Cristo não é como aqueles reis que podiam libertar uma cidade só para mudar de dono. Libertavam de um para eles serem os donos. Jesus Cristo nos liberta para ser nosso Senhor, mas um Senhor que é criador de liberdade. É para isso que ele quis realizar a sua Páscoa passando por onde parecia impossível que o ser humano pudesse passar para algo que fosse vida. Passou da morte para a vida. Normalmente, nós pensamos que a passagem que todos nós já temos é da vida para a morte. Sem pressa, claro. Essa inversão das palavras, passou da morte para a vida, é a Páscoa, é a passagem. A passagem que ele abriu e deixou aberta para nós. Por isso, nele nós acreditamos que definitivamente se estabeleceu uma comunicação entre a terra e o céu. É um modo de falar espontâneo, mas a comunicação, de fato, é uma comunicação de uma vida delimitada para uma vida sem fim, ou uma vida sem limite. Ele está nessa passagem, ele é uma imagem de Santo Agostinho, ele é quem fez a ponte, e fez a ponte com o madeiro da cruz. Santo Agostinho vê a cruz e vê que ele estabelece uma relação entre a terra e o céu. Mas depois, imaginariamente, deita a cruz e vê que a cruz é uma ponte acima do abismo. Está vendo? Entre dois abismos, o abismo da morte, há uma pinguela que é feita graças ao madeiro da cruz. São formas que os cristãos, de alguma maneira, vão pensando para dizer isso que, no fundo, o coração nos diz. Tem uma música que cantam de vez em quando, cantavam na igreja: meu coração me diz, o amor me amou. Que é o que São Paulo e São João dizem. O Espírito Santo fala no coração. Fala no coração dizendo há mais vida. Fala no coração dizendo há perdão.
fala no coração dizendo há uma passagem, fala no coração dizendo não tenha medo. Todas essas coisas têm fundamento, não são pura ilusão ou uma espécie de consolação que nós mesmos produzimos para nós mesmos nos enganarmos. Tudo isso que o coração nos diz é verdadeiro porque Jesus Cristo ressuscitou. Porque Jesus Cristo passou da morte para a vida. E como não anda sozinho, ele nos passa. Ou ele não quer passar sem nós. Ele não é egoísta. Aliás, é o exemplo do não egoísmo. Por isso, não pode fazer nada para si que não seja também para nós. E é nesse não fazer nada para si que não seja para nós que ele dizia: aí está a glória de Deus. A glória de Deus nesse mundo. Porque é aí que se mostra a generosidade infinita de Deus, que está mais preocupado com a gente do que com ele. Aliás, um Deus que estivesse preocupado com ele seria um Deus bem pouco divino, né? Um Deus bem pouco divino que às vezes, infelizmente, pode aparecer como o Deus dos cristãos. Porque se a gente não pensar um pouquinho, ficar dizendo glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, acendendo velas para ele, esta era para nós, mas também pode ser para ele. Parece que Deus está necessitado do incenso, da vela, como se Deus fosse isso, um Deus interessado nele mesmo, ou um Deus cruz credo, egoísta. Deus está interessado em nós. E a prova de que nós somos o interesse de Deus, a prova de que nós somos a preocupação de Deus, é o Filho de Deus, é Jesus Cristo, que se interessa mais por nós do que por Ele mesmo. Amém.